O consultório do Dr. Lucas Mendes exalava aquele aroma característico de antisséptico misturado com um leve toque de lavanda que sua secretária, Marília, insistia em espalhar pela sala de espera. Às 10h15 de uma terça-feira chuvosa de outono, ele revisava os exames de rotina no computador quando a porta se abriu. Doutora Sofia Ramos para consulta de acompanhamento, doutor, anunciou Marília com seu sorriso profissional. Lucas ergueu os olhos do monitor e por um momento, sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ela estava parada na porta, envolta em um casaco bege que contrastava com seus cabelos castanhos com mechas de prata natural. Tinha os olhos cor de âmbar que pareciam guardar histórias em suas profundezas, e uma postura que mesclava elegância com uma vulnerabilidade quase imperceptível. Sofia, por favor, entre ele disse, levantando-se e indicando a cadeira à frente de sua mesa. Ela entrou com movimentos suaves, fechando a porta atrás de si. Lucas notou as mãos finas, os dedos longos que apertavam a bolsa de couro, e a maneira como seus olhos percorreram rapidamente o consultório antes de se fixarem nele. Como você está se sentindo desde a última consulta? Ele perguntou, sentando-se e abrindo seu prontuário eletrônico. Sofia respirou fundo antes de responder. Honestamente? Um pouco perdida. Os sintomas melhoraram, mas essa dor fantasma. Às vezes sinto que ela vai além do físico. Lucas inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados na mesa. Aos 32 anos, já estava acostumado a ouvir confissões íntimas em seu consultório de clínica geral, mas havia algo na maneira como Sofia falava que tocava uma corda diferente em seu interior. Me conte mais sobre essa dor, ele pediu, sua voz mais suave do que pretendia. Ela tinha 45 anos, Lucas sabia pelos exames. Viúva há 3 anos após o marido falecer em um acidente de carro. Sem filhos. Trabalhava como arquiteta em um escritório renomado. Todos esses dados clínicos e biográficos estavam ali em seu prontuário, mas nada preparou Lucas para a pessoa real que estava diante dele. A chuva batia insistente contra a janela enquanto Sofia começava a falar. Suas palavras saíam medidas, cuidadosamente escolhidas, como se cada uma tivesse um peso específico. Há dias em que acordo e sinto uma pontada aqui, ela colocou a mão sobre o peito, ligeiramente à esquerda. Não é o coração, já fiz todos os exames. É como se algo dentro de mim estivesse esperando por uma permissão para doer. Lucas observou-a atentamente. Você ainda está tomando os ansiolíticos que a doutora Beatriz receitou? Parei há 2 semanas, ela admitiu, baixando os olhos. Eles me faziam sentir ausente, como se estivesse assistindo a minha própria vida através de um vidro embaçado. Essa não foi uma decisão muito sábia, Sofia, ele disse, mas sem censura. Mas entendo sua motivação. Vamos tentar uma abordagem diferente. Durante os próximos 40 minutos, Lucas elaborou um novo plano de tratamento. Menos medicamentos, mais terapia, exercícios de respiração, atividades que trouxessem prazer de volta à sua vida. Ele a observou fazer anotações em uma pequena agenda de couro, sua caligrafia elegante e fluida. Você desenha? Ele perguntou de repente, indicando os esboços nas margens da página. Sofia sorriu pela primeira vez desde que entrará no consultório, e Lucas sentiu algo estranho acontecer em seu próprio peito. Antes queria ser artista, mas meus pais insistiam que a arquitetura era mais prático. Às vezes ainda rabisco. Posso ver? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar. Ela hesitou por um instante, então girou a agenda em sua direção. Era um esboço da vista da janela do consultório. As árvores dobrando-se sob o vento, a chuva desenhando cortinas líquidas no vidro, e uma figura solitária observando tudo de dentro. É incrível, ele murmurou, genuinamente impressionado. Você capturou exatamente o que estou vendo, mas com mais alma. Seus olhos se encontraram, e Lucas sentiu uma corrente elétrica percorrer sua espinha. Havia algo intensamente íntimo naquele momento, como se tivessem compartilhado um segredo sem dizer uma palavra. 2 semanas depois, Sofia retornou para uma consulta de acompanhamento. Desta vez, Lucas notou imediatamente as mudanças. Seus olhos estavam mais brilhantes, seus movimentos menos contidos. Estou dormindo melhor, ela anunciou assim que sentou. E voltei a frequentar minha aula de pintura aos sábados. Que bom, ele sorriu, genuinamente feliz por ela. E as dores? Mais suportáveis. Como se estivessem se transformando em outra coisa. Ela fez uma pausa, brincando com a pulseira de prata no pulso. Eu trouxe algo para você. De sua bolsa, ela retirou um pequeno envelope e o deslizou pela mesa. Lucas abriu e retirou uma aquarela em miniatura. Era o consultório visto de fora, com ele sentado à sua mesa, a cabeça inclinada sobre alguns papéis.
A luz da lâmpada criava um halo em seus cabelos escuros, e a expressão em seu rosto era de concentração intensa. Eu passei por aqui na semana passada, à noite, ela explicou, um leve rubor subindo por suas faces. Você estava trabalhando até tarde. A cena me pareceu significativa. Lucas olhou para a pintura, depois para ela e novamente para a pintura. Eu não sei o que dizer. É extraordinário. É apenas um agradecimento, ela disse rapidamente. Pela forma como você me tem tratado. A maioria dos médicos só vê sintomas. Você vê a pessoa. Aquela afirmação ficou pairando no ar entre eles, carregada de uma verdade que ambos sentiam, mas nenhum ousava nomear. As consultas tornaram-se quinzenais, depois mensais. A cada encontro, Lucas descobria um pouco mais sobre Sofia. Sua paixão por arquitetura gótica. Seu amor por jazz clássico. A maneira como seus olhos se iluminavam quando falava sobre os projetos de restauração nos quais trabalhava. Em uma tarde particularmente quente de novembro, Sofia chegou ao consultório visivelmente abalada. O que aconteceu? Lucas perguntou assim que a viu, dispensando as formalidades habituais. Hoje faria 25 anos de casamento, ela sussurrou, as mãos trêmulas. Eu pensei que estava lidando melhor, mas... Sem pensar, Lucas saiu de trás da mesa e se ajoelhou ao lado de sua cadeira. Sofia, ouça-me. A dor do luto não é linear. Ela vem em ondas, e algumas são mais altas que outras. Ela olhou para ele, as lágrimas finalmente rompendo as barreiras que tanto esforço custará para construir. Às vezes sinto que estou traindo Marco ao seguir em frente. Ele amaria vê-la vivendo, Sofia, Lucas disse suavemente. Não apenas existindo, mas realmente vivendo. Ela estendeu a mão, quase tocando a dele, mas então recuou. Você é muito jovem para entender essas coisas. A observação caiu como um golpe. Lucas sentiu-se repentinamente consciente dos 13 anos que os separavam. A idade não mede a profundidade da compreensão, ele respondeu, sua voz um pouco mais áspera do que pretendia. Ele se levantou e retornou à sua cadeira, a barreira profissional reinstalada entre eles. Mas algo havia mudado. Uma linha havia sido cruzada, mesmo que apenas no território das possibilidades não ditas. No mês seguinte, Lucas recebeu um convite surpresa. Um vernissage de uma exposição coletiva onde Sofia teria algumas de suas pinturas expostas. O cartão era simples, elegantemente desenhado à mão, com seu nome escrito na caligrafia que ele já reconhecia. A abertura foi em uma galeria no centro histórico da cidade. Lucas chegou atrasado, após uma emergência no hospital. Quando entrou, a primeira coisa que viu foi Sofia perto de uma parede coberta por aquarelas. Ela usava um vestido vermelho escuro que caía em dobras suaves sobre seu corpo, e seus cabelos estavam soltos, com as mechas prateadas brilhando sob as luzes focadas. Ela estava conversando com um homem alto e grisalho quando seus olhos encontraram os de Lucas através da sala. Um sorriso genuíno iluminou seu rosto, e ela imediatamente se despediu do homem e se dirigiu a ele. Você veio, ela disse, seus olhos brilhando. Eu disse que viria, ele respondeu, sentindo-se repentinamente deslocado em seu terno médico sob o casaco. Ela o levou pelas várias pinturas, explicando cada uma. Havia paisagens urbanas, retratos de pessoas comuns em momentos extraordinários, e uma série especialmente comovente sobre o luto. Telas em tons de azul e cinza que pareciam sussurrar mais do que gritar. Esta é minha favorita, Lucas disse parando diante de uma pintura menor, quase escondida em um canto. Era uma cena de consultório médico com duas figuras sentadas uma de frente para a outra, separadas por uma mesa, mas conectadas por um fio de luz dourada que fluía entre elas. Sofia ficou em silêncio por um longo momento. Eu pintei isso na semana passada, ela admitiu suavemente. Não planejava incluí-la, mas no último minuto. Ela não precisou terminar a frase. Lucas sentiu seu coração acelerar de uma maneira que nada tinha a ver com medicina ou profissionalismo. Naquela noite, enquanto a galeria esvaziava, Lucas se ofereceu para levá-la para casa. A chuva fina do outono havia começado novamente, criando halos ao redor dos postes de luz. No carro, o silêncio era confortável, pontuado apenas pelo som do limpador de para-brisas. Quando pararam em frente ao prédio de Sofia, ela não fez movimento para sair imediatamente. Obrigada por vir hoje, ela disse, olhando para as mãos no colo. Significou muito para mim. Eu deveria agradecer a você, Lucas respondeu. Sua arte. É como ver o mundo através de seus olhos. É um privilégio. Ela olhou para ele, e na penumbra do carro, Lucas pôde ver a luta em seus olhos. Lucas, nós. Eu sei, ele interrompeu suavemente. É complicado. É mais do que complicado, ela sussurrou. Você é meu médico. Sou sua paciente. Tenho 45 anos.
Você tem 32, ele completou. E sou um adulto, Sofia. E você também. Ela abriu a porta do carro, deixando entrar o ar úmido da noite. Boa noite, doutor. Boa noite, Sofia. Ele a observou entrar no prédio, a silhueta elegante desaparecendo atrás da porta de vidro. Só então percebeu que suas mãos ainda estavam firmemente agarradas ao volante, os nós dos dedos brancos de tensão. Na consulta seguinte havia uma formalidade tensa no ar. Lucas manteve-se estritamente profissional, focando nos exames, nas medições, nas perguntas clínicas. Sofia respondia com igual distância, seus olhos evitando os dele. Quando a consulta estava quase terminando, Lucas não conseguiu mais suportar. Sofia, precisamos falar sobre o que está acontecendo aqui. Ela congelou, a caneta pairando sobre a agenda. Nada está acontecendo. É uma consulta médica. Não estamos falando da consulta, ele disse, fechando o prontuário com um clique suave. Estamos falando do que há entre nós. E não me diga que não sente isso, porque eu vi seus quadros. Ela levantou os olhos, e neles Lucas viu medo, esperança e uma vulnerabilidade que o fez querer atravessar a sala e envolvê-la em seus braços. É perigoso, ela sussurrou. Tudo que vale a pena na vida tem seu risco, ele respondeu. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de todas as coisas não ditas que pairava no ar entre eles há meses. Se eu não fosse mais sua paciente. Ela começou. Está sugerindo que eu a transfira para um colega? Ele sentiu um nó se formar em seu estômago. Isso resolveria um dos problemas, ela admitiu. E os outros? A diferença de idade? O fato de você ainda estar se curando de uma perda? O que as pessoas vão dizer? Cada pergunta era como uma pedra sendo colocada em uma parede entre eles. Lucas podia ver Sofia recuando emocionalmente, reconstruindo as defesas que tanto trabalho custará para diminuir. Você está certo, ela disse finalmente, sua voz fria e controlada. É uma má ideia. Vamos manter nossa relação estritamente profissional. É isso que você realmente quer? A pergunta saiu como um desafio. Sofia levantou-se, pegando sua bolsa. O que eu quero não importa. Às vezes a vida é sobre fazer o que é certo, não o que se deseja. Ela saiu do consultório sem olhar para trás, deixando Lucas sozinho com o eco de suas palavras e o retrato em miniatura que ainda estava em sua gaveta, guardado como um tesouro secreto. Os dias que se seguiram àquela consulta foram os mais longos da vida de Lucas. Pela primeira vez em sua carreira, ele sentiu o peso da ética médica como uma corrente que o mantinha preso àquilo que a razão ditava, enquanto seu coração gritava em outra direção. Na terceira manhã após o encontro tenso, Marília entrou em seu consultório com uma expressão preocupada. Doutor, a doutora Sofia Ramos ligou. Ela pediu para ser transferida para o doutor Carvalho. Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha. O que você disse? Disse que precisaria conversar com você primeiro, é protocolo. Marília observou-o atentamente. Está tudo bem, doutor? Sim, sim. Pode deixar que eu resolvo. Sua voz soou distante até para seus próprios ouvidos. Quando a secretária saiu, Lucas ficou olhando para o telefone em sua mesa. Sua mão pairou sobre o aparelho várias vezes antes de finalmente pegar o receptor e discar o número que ele, contra todas as regras, havia memorizado. Ela atendeu na segunda chamada. Alô? Sofia, é Lucas. O silêncio do outro lado da linha era quase palpável. Recebi seu pedido de transferência. Pensei que seria o mais sensato, ela respondeu, sua voz contida. Podemos pelo menos conversar sobre isso? Não pelo telefone. Em um lugar neutro, como duas pessoas adultas. Outra pausa. Lucas podia quase ouvir seus pensamentos acelerados do outro lado da linha. O café Paris às 7 desta noite, ela disse finalmente. Mas é apenas para esclarecermos a transferência. Para esclarecermos tudo, ele concordou, sabendo que aquela era sua única chance. O Café Paris era um lugar antigo da cidade, com mesas de mármore, espelhos embaçados pelo tempo e um aroma permanente de café torrado e croissants recém-assados. Lucas chegou 20 minutos mais cedo e escolheu uma mesa no canto mais afastado. Quando Sofia entrou, ele sentiu novamente aquela pontada no peito. Ela usava um casaco cinza e calças pretas, seu cabelo preso em um coque simples que destacava a linha elegante de seu pescoço. Parecia mais frágil do que ele se lembrava, como se os últimos dias tivessem desgastado suas reservas. Obrigada por vir, ele disse quando ela se sentou. Não pedi nada para beber ainda, ela respondeu, evitando seus olhos. Eu sei como você gosta de seu chá. Lucas sinalizou para o garçom, que prontamente trouxe uma bandeja com um bule de chá de camomila e uma xícara única. Sofia olhou para o bule, depois para Lucas, e pela primeira vez naquela noite, seus olhos encontraram os dele. Você lembra?
Lembro de tudo sobre você, ele admitiu suavemente. Das suas alergias à penicilina ao fato de que seu pintor favorito é Hopper, do jeito que sua voz fica mais suave quando está cansada, da maneira como você mexe o chá exatamente 3 vezes antes de beber. Ela pegou a colher e, como se fosse um ato reflexo, mexeu o chá 3 vezes exatas antes de parar, surpresa por sua própria ação. Isso não é justo, Lucas. O que não é justo é você fugir porque tem medo. Eu não estou fugindo. Ela baixou a voz quando percebeu que estava quase gritando. Estou sendo responsável. Você é um médico brilhante com uma carreira pela frente. Eu sou uma paciente mais velha que ainda está aprendendo a viver novamente. Qual parte disso parece uma boa ideia para você? A parte onde 2 pessoas se conectam de uma maneira rara, ele respondeu, sua mão descansando no meio da mesa, a palma para cima como um convite. A parte onde eu, pela primeira vez em muito tempo, acordo pensando em alguém. A parte onde você, que há anos se trancou em sua dor, começou a pintar novamente. Tirs veled in harais, batishi blinkeden ao stub burnley. Your romanticism something that's just, proximity. Transference, they call it in therapy. The patin develops feelings for the caregiver. E se for o contrário? Ele perguntou, sua voz tão baixa que ela precisou se inclinar para ouvir. E se o cuidador estiver desenvolvendo sentimentos pela paciente? Isso não tem nome no seu manual de terapia, tem? Sofia fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu, havia uma resolução neles que Lucas não havia visto antes. Se eu concordar em não transferir, se ficarmos como médico e paciente, precisamos de regras. Quais regras? Nada fora do consultório. Nenhum café, nenhuma exposição, nenhum telefonate após o expediente. Consultas estritamente profissionais quinzenais, sem desvios. Ela enumerou os pontos como se estivesse lendo uma lista. E se em algum momento um de nós sentir que não está funcionando, terminamos o tratamento imediatamente, sem discussão. Lucas estudou seu rosto, vendo a vulnerabilidade por trás da fachada de força. E se eu não aceitar essas condições? Então você assina minha transferência amanhã mesmo. Ele sabia que aquela era a única concessão que obteria naquele momento. De acordo, mas com uma condição minha. Ela levantou uma sobrancelha. Qual? Que você continue pintando. E que um dia, quando tudo isso fizer sentido, ou quando parar de fazer sentido completamente, você me mostre tudo o que pintou nesse meio tempo. Sofia estendeu a mão através da mesa, e Lucas apertou-a, sentindo o tremor sutil em seus dedos. Trato feito, doutor. O retorno ao consultório foi estranhamente formal. Lucas mantinha-se rigorosamente profissional, focando nos sintomas, nos exames, nos dados objetivos. Sofia respondia com igual distância, como se aquela noite no Café Paris nunca tivesse acontecido. Mas nas entrelinhas, nos olhares que duravam um segundo a mais do que deveriam, nas perguntas que iam além do necessário, na maneira como ela às vezes chamava-o de Lucas, antes de corrigir-se rapidamente para doutor, a verdade insistia em aparecer. Em uma consulta de dezembro, quando a cidade já se preparava para o Natal, Sofia chegou com as mãos vermelhas de frio e uma tosse seca que a perseguia havia dias. Parece bronquite, Lucas diagnosticou após examiná-la. Vou prescrever um antibiótico e repouso. Repouso é impossível, ela respondeu entre tosses. Tem um projeto de restauração que precisa ser entregue antes do Natal. Lucas sentou-se à frente dela, sua expressão séria. Sofia, você precisa se cuidar. O projeto pode esperar. É a biblioteca municipal, ela explicou, seus olhos brilhando com paixão profissional. Fui eu que convenci a prefeitura a restaurá-la em vez de demolir. Se atrasar agora, perco o financiamento. Ele observou-a por um momento, vendo não apenas a paciente, mas a mulher obstinada e talentosa que lutava por algo em que acreditava. Quantos dias você precisa para terminar? 3, se trabalhar dia e noite. E se tiver ajuda? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar. Ela olhou para ele, confusa. Que tipo de ajuda? Eu não sou arquiteto, mas tenho 2 mãos e posso seguir instruções. E meu plantão no hospital termina às 3 da tarde nesta semana. Lucas, você não pode. Posso, sim, ele interrompeu. Não como seu médico, mas como um amigo que se importa com uma biblioteca histórica. O conflito em seu rosto era quase doloroso de se observar. Isso quebra todas as nossas regras. Apenas uma delas. E é temporário. 3 dias apenas. Ela hesitou, olhando para as mãos no colo. Você realmente faria isso? Já estou fazendo, ele respondeu, começando a escrever uma prescrição. Agora tome este antibiótico, e nos encontramos amanhã às 4 na biblioteca. Com roupas velhas.
A biblioteca municipal era um edifício centenário com vitrais desbotados, estantes de carvalho escuro e um aroma característico de papel envelhecido e cera de abelha. Quando Lucas chegou no dia seguinte, encontrou Sofia no meio do salão principal, cercada por plantas arquitetônicas e amostras de tecido. Você veio, ela disse, e nessas 3 palavras Lucas ouviu um alívio que ela nunca admitiria em voz alta. Disse que viria. Por onde começamos? Os próximos 3 dias foram uma revelação para Lucas. Ele viu Sofia em seu elemento, comandando uma equipe de restauradores, tomando decisões rápidas sobre tons de tinta e tipos de madeira, escalando escadas com uma destreza que desafiava seus 45 anos. Lucas tornou-se seu assistente não oficial, carregando caixas, segurando escadas, passando ferramentas na hora certa. À noite, quando os outros iam embora, ficavam os 2, trabalhando sob a luz amarelada das lâmpadas antigas. Na terceira noite, quando o projeto estava finalmente terminado, eles se sentaram nos degraus da escadaria principal, compartilhando uma garrafa térmica de café. Você é incrível, Lucas disse, observando o salão restaurado. Realmente incrível. Sofia sorriu, um sorriso cansado mas genuíno. Foi uma loucura, mas conseguimos. Obrigada, Lucas. Você não precisava fazer isso. Precisava sim, ele respondeu suavemente. Precisava ver você assim, no seu mundo, fazendo o que ama. Ela virou-se para olhar para ele, e na penumbra da biblioteca, com apenas uma lâmpada distante iluminando seus rostos, a distância entre eles pareceu desaparecer. Lucas, Ele colocou um dedo suavemente sobre seus lábios, silenciando-a. Não precisa dizer nada. Apenas, fique aqui comigo por mais um momento. E assim ficaram sentados nos degraus de madeira centenária, ouvindo o crepitar da chuva contra os vitrais e o bater de seus próprios corações, que pareciam finalmente ter encontrado o mesmo ritmo. Na manhã seguinte, Lucas acordou com uma mensagem no celular. Era uma foto da biblioteca totalmente restaurada, com a primeira luz da manhã entrando pelos vitrais. A legenda dizia apenas, obrigada por me lembrar como é viver. Ele estava sorrindo como um idiota quando Marília entrou em seu consultório com os exames da manhã. Doutor, você parece diferente, ela comentou, observando-o com curiosidade. É o efeito dos livros antigos, Marília. Faz bem para a alma. Naquela tarde, durante a consulta com Sofia, houve uma leveza no ar que não existia antes. Eles mantiveram o protocolo profissional, mas havia um novo entendimento entre eles, uma cumplicidade que não precisava de palavras. Como está a tosse? Lucas perguntou enquanto media sua pressão arterial. Melhor, o antibiótico fez efeito. E o projeto? Foi aprovado pela prefeitura esta manhã. Seus olhos brilharam de orgulho. Vão reabrir a biblioteca no dia 23 com uma cerimônia. Vou estar lá, ele prometeu. Ela abriu a boca para protestar, mas então simplesmente assentiu. Eu gostaria que você estivesse. A reabertura da biblioteca foi um evento comunitário. Crianças, idosos, estudantes, todos vieram ver o prédio restaurado em sua glória original. Lucas chegou no final da cerimônia, permanecendo discretamente no fundo do salão. Ele a viu recebendo os cumprimentos, conversando com as autoridades, explicando os detalhes da restauração para os visitantes. Ela irradiava uma confiança e felicidade que ele nunca havia visto antes. Quando a multidão começou a dispersar, Sofia finalmente o viu. Ela se desvencilhou de um grupo de admiradores e se dirigiu a ele. Você veio, ela disse novamente, e Lucas percebeu que aquela estava se tornando sua frase preferida para ele. Disse que viria. Ele olhou ao redor. Está magnífica, Sofia. Você deve estar muito orgulhosa. Estou, ela admitiu, mas não teria sido possível sem sua ajuda. Um silêncio caiu entre eles, carregado de todas as coisas que ainda precisavam ser ditas. Foi então que uma mulher idosa se aproximou, segurando uma das pinturas de Sofia que estavam expostas em uma parede lateral. Desculpe interromper, minha querida, mas esta pintura é do Dr. Lucas, não é? Sofia corou visivelmente. Era uma das aquarelas da exposição, o retrato do consultório, com Lucas trabalhando até tarde. Apenas um estudo de luz, Sofia respondeu rapidamente. A senhora sorriu, seus olhos sábios percorrendo ambos. Ah, minha querida, quando se pinta alguém com tanta atenção aos detalhes, não é apenas a luz que se está estudando. Ela se afastou, deixando-os em um silêncio constrangedor. Preciso ir, Sofia disse finalmente. Ainda há muita gente para cumprimentar. Claro, Lucas deu um passo para trás. Parabéns novamente, Sofia. Ele estava quase na porta quando a ouviu chamar seu nome. Virou-se e viu-a atravessando o salão em sua direção. Eu queria que você visse algo, ela disse, um pouco sem fôlego. No meu ateliê. É importante.
quando? Amanhã, às 8 da noite. Não é uma consulta, ela acrescentou rapidamente. É outra coisa. Lucas sentiu seu coração acelerar. Eu estarei lá. Ela anotou o endereço em um pedaço de papel e colocou-o em sua mão, seus dedos tocando os dele por um instante que pareceu durar uma eternidade. Naquela noite, Lucas olhou para o endereço no papel, sabendo que o que quer que acontecesse no dia seguinte mudaria tudo para sempre. E pela primeira vez ele não sentiu medo, apenas uma antecipação que fazia cada célula de seu corpo vibrar com possibilidade. O ateliê de Sofia ficava no último andar de um prédio antigo no centro histórico, com janelas altas que davam para os telhados de telha portuguesa da cidade. Quando Lucas tocou a campainha às 8 em ponto da noite seguinte, suas mãos estavam suadas, seu coração batia forte demais. A porta se abriu e Sofia apareceu, vestindo jeans e uma camiseta larga manchada de tinta. Seus cabelos estavam soltos, caídos sobre os ombros em ondas desordenadas. Ela parecia diferente da mulher elegante das consultas ou da profissional confiante da biblioteca. Era uma versão mais solta, mais verdadeira de si mesma. Entre, ela disse, abrindo espaço para ele passar. O ateliê era um espaço amplo e aberto, com telas de vários tamanhos apoiadas nas paredes, pincéis em potes, tubos de tinta organizados em mesas desordenadas. A luz do final da tarde entrava pelas janelas, pintando o chão de concreto de tons dourados. É incrível, Lucas murmurou, seus olhos percorrendo o espaço. Meu refúgio, ela respondeu, fechando a porta. Aqui ninguém é médico ou paciente. Aqui somos apenas pessoas. Lucas virou-se para encará-la. É por isso que me chamou aqui? Em parte. Ela caminhou até uma tela coberta por um pano. Há algo que preciso mostrar a você. Algo que eu estava pintando antes mesmo de te conhecer, mas que só entendi depois. Com um movimento suave, ela retirou o pano. Lucas ficou sem fôlego. Era uma pintura a óleo de grande formato, mostrando duas figuras em uma ponte à noite. Um homem e uma mulher, de costas para o observador, olhando para a cidade iluminada abaixo. A mulher tinha cabelos castanhos com mechas prateadas. O homem era mais jovem, seus ombros um pouco mais largos. Entre eles, havia um espaço, não de separação, mas de possibilidade. E nas mãos que pendiam ao lado de seus corpos, os dedos estavam quase se tocando. Chamei de o espaço entre, Sofia disse suavemente. Pintei isso há um ano, quando ainda estava no meio do pior do meu luto. Na época pensei que representava a distância entre mim e Marco, entre a vida que tive e a que teria que viver. Ela fez uma pausa, seus olhos fixos na pintura. Mas quando você entrou no meu consultório naquela primeira vez, Lucas, eu entendi. O espaço entre não é sobre separação. É sobre possibilidade. É sobre o momento antes do toque, que é quando tudo ainda pode acontecer. Lucas aproximou-se da pintura, estudando cada pincelada, cada nuance de cor. É a coisa mais bonita que já vi. É a coisa mais honesta que já fiz, ela respondeu. E eu precisava que você a visse antes que decidíssemos o que fazer a seguir. Ele virou-se para encará-la. O que você quer que aconteça, Sofia? Ela respirou fundo, como se preparando para um mergulho em águas profundas. Eu quero que você me beije. E eu quero beijá-lo de volta. E depois eu quero descobrir o que acontece quando o espaço entre desaparece. Lucas sentiu cada palavra como um toque físico. E as regras? A ética? A diferença de idade? Eu tenho 45 anos, você tem 32. Somos dois adultos que se encontraram em um momento complicado, mas real. Ela deu um passo em sua direção. Quanto à ética, eu não serei mais sua paciente. Já marquei uma consulta com o Dr. Carvalho para a semana que vem. A partir de então, seremos apenas Lucas e Sofia. E se for um erro? Ele perguntou, sua voz um sussurro. Então será nosso erro, ela respondeu. E agora estavam tão perto que Lucas podia sentir o calor de seu corpo, ver as pequenas pintas de tinta em suas mãos, as nuances de ouro em seus olhos âmbar. E eu prefiro viver um erro com você do que viver em segurança sem. Foi tudo o que ele precisava ouvir. Lucas fechou a distância restante entre eles, suas mãos encontrando seu rosto com uma ternura que fez seus olhos se encherem de lágrimas. Eu pensei em você todos os dias, ele confessou, seus dedos traçando a linha de sua mandíbula. Em como sua voz soa quando você fala sobre coisas que ama. Em como seus olhos brilham quando você pinta. Em como eu queria poder tocar você assim. Toque-me agora, ela sussurrou, e era ao mesmo tempo um convite e uma entrega. O primeiro beijo foi suave, exploratório, como se ambos estivessem testando a realidade daquele momento. O segundo foi mais profundo, mais urgente, alimentado por meses de desejo contido. Quando se separaram, estavam ambos sem fôlego, testas unidas. Sofia, ele murmurou seu nome como uma prece.
Lucas, ela respondeu, suas mãos entrelaçando-se em seus cabelos. Eu tenho tanto medo. Eu também, ele admitiu. Mas vamos ter medo juntos. E naquele ateliê banhado pela luz dourada do fim da tarde, com as telas testemunhando silenciosamente, o espaço entre finalmente desapareceu. Os meses seguintes foram um aprendizado em descobrir-se mutuamente além das paredes do consultório. Lucas descobriu que Sofia ria com o corpo todo, uma risada contagiante que fazia seus olhos desaparecerem em fendas felizes. Descobriu que ela era desastrada na cozinha, mas fazia o melhor café que ele já tomara. Que ela tinha o hábito de murmurar em francês quando estava concentrada pintando, restos de um semestre de intercâmbio na juventude. Sofia descobriu que Lucas tinha uma cicatriz no joelho de uma tentativa fracassada de skate aos 15 anos. Que ele colecionava livros antigos de medicina, não pelo conteúdo, mas pela beleza das ilustrações. Que ele cantava no chuveiro desafinado e sem vergonha, músicas dos anos 80 que seus pais ouviam. Em janeiro, ele a levou para conhecer sua família. A mãe de Lucas, uma professora aposentada de 65 anos, apertou a mão de Sofia com uma força surpreendente e disse: finalmente alguém que vai fazer esse menino parar de trabalhar tanto. Em março foi a vez de Sofia apresentar Lucas aos seus amigos mais próximos, um grupo eclético de artistas, arquitetos e músicos que o receberam com curiosidade e, eventualmente, com aceitação genuína. Mas nem tudo eram flores. Havia os olhares curiosos quando entravam juntos em restaurantes, os comentários mal disfarçados sobre a diferença de idade. A ex-sogra de Sofia, que nunca aceitara totalmente a morte do filho, fez uma cena pública quando os viu juntos no supermercado. Você já está substituindo meu Marco? A mulher idosa acusou, os olhos cheios de lágrimas e raiva. Sofia ficou pálida, mas Lucas interpôs-se calmamente. Ninguém pode substituir seu filho, Dona Marta. Ele sempre terá um lugar no coração da Sofia. Eu só espero poder construir um lugar ao lado desse. A resposta desarmou a mulher, que afastou-se em silêncio, mas a ferida ficou aberta por dias. Não é fácil, não é? Sofia perguntou naquela noite, encolhida no sofá do apartamento de Lucas. Nunca disse que seria, ele respondeu, puxando-a para perto. Mas vale cada momento difícil. Em maio, Sofia recebeu uma proposta para um projeto de restauração em Lisboa, 6 meses de trabalho em um palácio do século XVIII que seria transformado em museu. É a oportunidade da minha carreira, ela disse, mostrando-lhe os e-mails e plantas. Mas são 6 meses. Vou te visitar, Lucas disse imediatamente. Temos férias acumuladas no hospital. E videoconferências. E mensagens. E cartas. Cartas? Ela perguntou, sorrindo através das lágrimas. Cartas de amor antigas, ele confirmou. Com papel, envelope e selo. Como nos filmes. Ela riu, aquele riso que ele amava. Você é um romântico incurável, Dr. Mendes. Só por você, arquiteta Ramos. A noite antes de sua partida, ficaram acordados até o amanhecer, falando sobre tudo e nada, memorizando-se mutuamente. Promete que não vai se apaixonar por algum arquiteto português charmoso? Lucas brincou, seus dedos entrelaçados nos dela. Prometo, se você prometer não se apaixonar por alguma médica residente de 25 anos. Impossível, ele sussurrou, beijando sua testa. Já estou apaixonado por uma arquiteta de 45. A separação foi mais difícil do que esperavam. Lucas mergulhou no trabalho, assumindo plantões extras para distrair-se. Sofia imergiu no projeto, fascinada pelos detalhes históricos do palácio. Mas todas as noites, às 9 em ponto, havia uma videoconferência. E toda sexta-feira uma carta chegava, às vezes longas páginas de reflexões, às vezes apenas um esboço rápido de algo que ela vira e queria compartilhar com ele. Em sua terceira visita a Lisboa, Lucas levou um anel. Não era um anel de noivado. Era muito cedo para isso, ambos sabiam. Era um anel simples de prata, com uma pequena safira azul que combinava com o mar que viam da varanda do apartamento alugado de Sofia. É um anel de promessa, ele explicou, deslizando-o em seu dedo. De que não importa a distância, não importa o tempo, meu coração é seu. Sofia olhou para o anel, depois para ele, e as lágrimas que caíram então não eram de tristeza, mas de uma felicidade tão profunda que doía. Eu te amo, Lucas, ela disse pela primeira vez, as palavras saindo com a naturalidade de uma verdade que sempre existira. Eu te amo, Sofia, ele respondeu, e naquele momento, em uma varanda em Lisboa com o rio Tejo brilhando ao longe, tudo fez sentido. Quando Sofia retornou, havia uma mudança nela. Uma confiança mais profunda, uma paz com seu passado que permitia que ela visse o futuro com clareza.
Eles compraram uma casa juntos, não muito grande, com um espaço que poderia ser um ateliê e um consultório home office, com uma árvore frutífera no quintal e janelas que pegavam o sol da manhã. Na noite da mudança, sentados no chão da sala vazia com caixas ainda por abrir, Lucas olhou para ela e disse: "Case comigo." Não foi uma pergunta, mas uma afirmação. Uma constatação de algo que já era verdade. Sofia sorriu, aquele sorriso que iluminava seus olhos âmbar. Ainda há tantas coisas a resolver. O que as pessoas vão dizer. Os detalhes práticos. A diferença. Não importa mais, ele completou, pegando suas mãos. Nada disso importa mais. O que importa é que eu te amo. E quero acordar contigo todas as manhãs. E envelhecer contigo. E talvez, um dia, se você quiser, termos uma família. Ela ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos acariciando o anel de promessa. Eu quero tudo isso com você, mas quero um casamento pequeno. Apenas as pessoas que realmente importam. O que você quiser, ele prometeu, beijando cada um de seus dedos. Sempre o que você quiser. O casamento foi em setembro, no jardim da biblioteca que eles haviam restaurado juntos. Apenas 30 pessoas, família, amigos próximos, alguns colegas do hospital que haviam se tornado verdadeiros amigos. Sofia usou um vestido simples de cetim marfim, sem véu, com flores do jardim entrelaçadas em seus cabelos. Lucas vestiu um terno azul escuro, o mesmo tom do anel que ela ainda usava. Quando chegaram ao sim, não foi o celebrante que fez a pergunta, mas eles mesmos, olhando-se nos olhos. Lucas, você promete amar-me nos dias fáceis e nos difíceis, respeitar meu passado enquanto construímos nosso futuro, e lembrar sempre que o amor não é sobre perfeição, mas sobre escolher-se mutuamente, todos os dias? Prometo, ele disse, sua voz firme e clara. Sofia, você promete amar-me com toda a sabedoria dos seus anos e toda a esperança dos meus, permitir-me cuidar de você sem sufocar sua força, e lembrar sempre que encontrei em você não o que procurava, mas o que nem sabia que precisava. Prometo, ela respondeu, as lágrimas de felicidade brilhando em seu rosto. E quando se beijaram, todos na plateia aplaudiram, mas para Lucas e Sofia, o mundo tinha encolhido até conter apenas os dois, e o futuro que começava naquele exato momento. 5 anos depois, a exposição retrospectiva de Sofia Ramos Mendes no Museu de Arte Moderna estava lotada. Telas de todas as fases de sua carreira adornavam as paredes, desde os primeiros esboços tímidos até as obras ousadas e coloridas de sua fase atual. No centro da sala principal, protegida por um cordão de veludo, estava o espaço entre. Mas agora, ao lado dela, havia uma nova pintura, o espaço preenchido. Mostrava os mesmos dois personagens na mesma ponte, mas agora de frente para o observador. Estavam mais velhos, seus cabelos com mais fios prateados, suas faces com mais linhas. E entre eles, segurando as mãos de ambos, estava uma menina de cerca de 3 anos, com os olhos âmbar da mãe e o sorriso despreocupado do pai. Lucas, segurando sua filha no colo para que ela pudesse ver as pinturas da mãe, sentiu um aperto no peito ao ver Sofia do outro lado da sala, conversando com um crítico de arte. Ela usava um vestido verde que realçava seus olhos, e quando seus olhares se encontraram através da multidão, ele viu neles todo o caminho percorrido, as consultas, as dúvidas, os medos, as alegrias, as separações e reencontros. Sofia despediu-se do crítico e caminhou até eles. E então, minha pequena artista, gostou da exposição da mamãe? A mamãe pintou tudo, a menina exclamou, seus olhos arregalados de admiração. Com a ajuda do papai, Sofia corrigiu suavemente, seu olhar encontrando o de Lucas. Ele sempre me deu o espaço para criar, e depois preencheu esse espaço com amor. Lucas estendeu a mão livre, e ela tomou, seus dedos entrelaçando-se naturalmente, como sempre o faziam. O anel de noivado de Sofia brilhou sob as luzes do museu, ao lado do simples anel de prata com safira que ela ainda usava. Lembra quando você disse que preferia viver um erro comigo do que insegurança sem? Lucas perguntou baixinho. Lembro. Foi a melhor decisão que já tomamos. Sofia sorriu, aquele sorriso que ainda fazia seu coração acelerar. Não foi um erro, Lucas. Foi apenas um amor que chegou de uma maneira diferente. E que ficou de uma maneira permanente. Do outro lado da sala, uma criança correu e bateu em uma cadeira que caiu com um estrondo. Várias pessoas se viraram, alarmadas. A pequena família, de mãos dadas, apenas riu, porque haviam aprendido que na vida, assim como na arte, o importante não era evitar quedas,
mas ter alguém para ajudar a levantar-se depois. E enquanto saíam do museu para o mundo iluminado pela lua cheia, Lucas sabia que cada consulta difícil, cada noite de dúvida, cada momento de medo valerá a pena por aquele instante, andando lado a lado com a mulher que escolhera e que o escolhera, levando pela mão a filha que era a prova viva de que o amor, quando verdadeiro, não conhece limites de idade, de tempo ou de circunstância. O espaço entre estava finalmente para sempre preenchido.